reflexão no Salmo 23, o salmo que eu abri o culto. Vou estar fazendo a leitura novamente. Os irmãos podem ficar da forma que se sentirem à vontade. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Assim diz a palavra do Senhor. Meus amados, muitas vezes nós deparamos com palavras, com afirmações bíblicas que foram instruídas, inspiradas por Deus, e aqueles homens assim o registraram. Davi foi um dos que também assim nos deixa um legado grande dessas mensagens. Davi, ele foi o segundo rei, do povo de Israel, pós-exílio, pós-chegada do Egito. Viveram algumas décadas apenas com juízes, mas aí o povo via os seus inimigos com reis, e assim pediu o Senhor. Então aqui segue minha primeira chave, desta noite, com todo respeito à palavra, Cuidado com o que você pede. Muitas vezes nós pedimos algo, Cauã, porque o nosso colega tem, o nosso primo tem, o nosso vizinho tem. E às vezes nós não temos, é por uma questão de que é permissão de Deus. Mas Deus é aquele que ouve. Deus é aquele que faz aquilo para o bem. E mesmo Ele sabendo da sua pequenez, da sua iniquidade, ainda assim Ele te concede uma coisa que Deus, não é que não permite, mas Deus vê que você não está preparado para ter. Hoje, ouvindo algumas mensagens, de ontem à noite, eu postei, mas não consegui ficar com o WhatsApp ligado. Fui para a igreja, cheguei em casa, me recolhi, Então, eu acabei não tendo condições de responder todas, e não vi todas ainda tem algumas para ver. E dentre umas mensagens, deparei com uma da nossa irmã, falando exatamente sobre isso, da condição, do trabalho, e o trabalho veio impossibilitando, de participar e congregar com a gente. Eu tenho certeza que o trabalho neste momento, irmão, ele é muito mais importante e necessário para a sobrevivência da família. Eu creio nisso. Mas Deus concede, mesmo sabendo que não se consegue continuar na igreja. Mas aí eu pergunto para os irmãos, quem disse que é só aqui que Deus está presente? Então a igreja, ela se levanta, irmão, lá no seu lar. Mas da mesma forma que se levanta aqui fisicamente, com horário, com decência, com disciplina, com adoração. Não é simplesmente eu ir lá no meu cantinho, orar e tá a mesma coisa. Não é assim.
Ah, tem que ficar 1h30, 2 horas? Não. É você e Deus. E é essa mensagem que eu quero que o irmão leve para a sua adjuntora, para que o Senhor possa fortalecer. Temos aqui trabalhos de dia, que muitas vezes dá certo de participar. Então é um esforço a mais em acordar mais cedo, né? Mesmo sabendo que chegou tarde, mas tem essa oportunidade. E Deus faz assim conosco, irmãos. Ele nos deixa permear pelo mundo. Ele nos deixa, uma palavra não é essa, sair da presença dele. Não é isso que é o sentido da palavra. Ele nos assiste andando. E como um pastor, quando sai do caminho a ovelha, o que ele faz? Pega o cajado e bate. Esse bater, estou falando, é figurado, tá bom, irmãos? Ele conduz, né? Posso falar assim, que bater fica ofensivo, né? E muitas vezes, mesmo quando aquela ovelha ainda não consegue firmar no caminho e ir junto, às vezes ele até carrega aquela ovelha. Ou deixa ela presa no aprisco. Porque ali no aprisco ela está segura. Porque as ovelhas, Deus me deu essa oportunidade ali, onde eu passei, elas seguem uma orientação. Elas são uma criação de Deus que reconhece cheiro, audição e cenários. Ela não vai onde ela não foi. Ela é levada até aquele lugar. Tem uma líder natural, uma matriarca ali normalmente, que conduz e que puxa. Não é qualquer uma que vai à frente. É o mais velho, é o líder daquele rebanho. E o pastor ali, no caso, né, deste momento que eu tive ali, ele realmente, ele chama, ele, como diz, convoca, e as ovelhas vêm. Ele vai e o rebanho segue. Ou às vezes ele coloca lá na frente a matriarca para ir, ele vai atrás conduzindo. Então, o pastor tem esse papel de proteger o rebanho, de conduzir. E aqui, Davi afirma nessa fala que o Senhor é o que da vida dele? O seu pastor, o meu pastor. E ele afirma para nós que nada faltará na vida. Meus amados irmãos, fazendo essa ilustração aqui que Davi nos traz com o rebanho, né? Certamente, Davi, a palavra nos diz que ele foi pastor antes da sua separação, defendia o seu rebanho, né, de um leão, né? Ele conseguiu salvar, né, ovelhas, cuidava. E ele afirma ainda que o seu pastor, né, o nosso pastor Deus, o Senhor, ele me deitava em verdes pastos. Ele me guiava a águas tranquilas, parafraseando com esse verso 2 do Salmo 23. Águas tranquilas, águas frescas, palavra de Deus, alimento espiritual, salvação. Esse é o papel do pastor, esse é o papel do líder do rebanho, para te conduzir, para te dar pasto, te dar comida, te dar alimento espiritual, te dar renovo espiritual através da água. Nós estamos iniciando hoje o ano de 2023, com este propósito, meus amados irmãos e irmãs, de sermos renovados, de termos Deus como nosso verdadeiro pastor, admoestando nossa vida.
Eu não sei, como diz aqui o presbítero irmão José Batista, na sua saudação, o que você está passando hoje, ou o que você precisa encontrar hoje. Mas uma coisa eu quero te dizer nesta noite, que o Senhor, Ele continua sendo o seu pastor. É você, amado irmão, amada irmã, que precisa se deleitar nessa palavra. Que não seja aqui comigo, nessa congregação, mas que seja onde for, o Senhor continua sendo o seu pastor. Porque às vezes o alimento do vizinho, ele te parece ser mais bonito, mais saboroso. A água do outro lado da cerca te parece ser uma água mais pura, mais fresca. Mas eu quero te dizer uma coisa, sinta Deus te chamando, não vá por si só. Acautelai-vos, assim diz a palavra, porque eu sou Deus. Não deixais as impressões irem te sequestrar o coração. Porque o coração do homem, ele é o quê? Enganoso. Como diz também, né? Um ditado popular, né? É terra onde ninguém habita, ninguém caminha. Tem um ditado que fala sobre isso. Esse é o coração do homem. Você não conhece o que passa no meu coração. Eu não conheço o que passa no teu coração. O que eu te dou aqui é palavras, é ensinamentos, é chamando você para a essência da palavra bíblica, para a essência do que o Senhor pôs em meu coração nesta noite para te trazer essa mensagem. Mas o seu coração é terra que somente você consegue abrir para alguém entrar. E eu te convido a você deixar o Senhor ser o seu pastor. Davi nos afirma no verso 3, amados irmãos e irmãs, que o Senhor refrigera a sua alma. Vocês têm ideia, o contexto disso? Nós somos essência tríplice, né? Corpo, alma e espírito. E a palavra é a única capaz de o quê? De ir até a medula, né? Até o cerne, até o centro. E que separa o corpo, a alma e o espírito. Romanos, né? Que tem esse texto. Mas eu quero dizer para os irmãos e para as irmãs mais uma vez, que para mim ter o refrigério da minha alma, tem algumas condições para que isso possa acontecer. Primeiro, eu permanecer salvo em Cristo Jesus. Segundo, eu estar em comunhão com Deus e com a sua igreja. Não estou falando com a igreja de Deus. E terceiro, eu aceitar Deus refrigerar a minha alma. Se eu não tiver esse tríplice fundamento, eu não vou ser refrigerado. Como alguém, um ser, um Deus, faz algo forçado na sua vida. Ele te criou, autoridade ele tem, mas ele não faz. Ele vai esperar, Cauã, você falar, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Todos foram salvos, pastor. Sim, todos foram salvos. Com a morte de Jesus, de Cristo lá no Calvário. E Cristo ressuscitou. E com a ressurreição de Cristo, Ele foi ao inferno. E o Satanás comemorou. E o que Jesus fez? Venceu a morte.
e carregou consigo o quê? A chave. E o sepulcro que estava cheio hoje está vazio. E Jesus vive em nosso meio. Nós não vemos isso, irmãos. Nós não testemunhamos isso, irmão Zé Batista. Mas nós o que fizemos? Temos fé. Acreditamos que Deus é Deus. E tudo se faz novo. Amém? O Senhor, Ele é o único que nos guiará, irmãos. Davi fala que guia, né? No presente. Nas veredas da justiça. Mas tem um detalhe, a palavra continua. Por amor do seu nome. Ei, são detalhes. Mas são detalhes que você precisa ficar atento, senão você não pega. As veredas da justiça, ela só é feita em o que mesmo? Em amor ao nome de Jesus. Não é do homem, irmãos. Não é do homem. É do amor que tem o que? No Senhor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o que, irmãos? O seu Filho, por amor a mim e a você. Davi que viveu alguns séculos antes de Jesus, irmãos. Mas ele, em alguns seus salmos, já falava exatamente da vinda do Messias. Ele já falava da vinda, de que viria um Salvador. E aqui então, ele escreve para nós dizendo que o Senhor nos guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, vales tenebrosos, dificuldades, separações, dissensões, né? Estamos todos sujeitos a pregar o nome do Senhor. Mas uma coisa eu quero dizer para os irmãos, que quando você faz com amor, por amor, Deus está no negócio. O que a gente não pode é fazer com as nossas mãos, da nossa força. Sabe por quê? Nós vamos cansar, nós vamos desanimar, nós vamos ver o tamanho do Golias e vamos o quê? Correu. Nós vamos ver o leão pegando a ovelha e vamos o quê? Fugir. Mas quando a gente faz por amor a Deus, até que nós percamos a nossa vida, mas Deus está na causa. O que o Senhor fez com Josué na batalha? Aumentou o dia, parou o sol, irmãos. Vocês têm ideia do que é isso? Parar o sol, ele ganhar mais horas para lutar e dizimar aquele povo. Isso é o Deus que você serve. Esse é o Deus que te alcança nessa noite, irmãos. E aqui Davi continua nos ensinando, falando, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, meu amado irmão, minha amada irmã, o que é esse vale da sombra da morte? É exatamente, irmãos, o vale da sombra da morte é quando você não vê nada, não sente nada, não tem ninguém para te socorrer, nada pode ir até sua vida, né? A irmã está falando que já passou por esse vale. Eu também tenho meu testemunho que passei por esse vale quando foi um acidente que eu tive, onde eu só vi uma luz negra, ou seja, não via nada, e via no final dessa escuridão uma luz, e eu fui para o lado da luz, não fiquei no lado escuro. E ali voltei, onde a minha cabeça saiu de debaixo de um carro, onde tive um hematoma
na testa e um hematoma na nuca, ou seja, ficou imprensada naquele momento. Olha que livramento que Deus me deu, vale da sombra da morte. E Davi fala, mesmo que eu andasse, né? Pretérito mais perfeito, ó. Não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Olha a certeza que Davi traz para nós essa mensagem. Pois a tua vara e o teu cajado me consolam. Meu amado irmão, minha amada irmã, fazendo com amor, fazendo por amor, Deus está na obra, não é isso? Aprendemos no verso anterior. E aqui a certeza é essa, que Ele ainda quebra arco, quebra flecha, corta laço, queima adversidade, blinda, põe anjos com espada desembainhada, flamejante, para proteger a sua vida, a da sua casa e da sua família. As bênçãos não são só para vocês que aqui estão. As bênçãos vão para a sua família, para a sua casa, para a sua posteridade, se você permanecer na graça do Senhor. Ele te deu a salvação. Ele te separou. Ele não fez nada diferente. É você que distancia de Deus. E muitas vezes a gente não entende. Tem um controle que te tira da presença de Deus. Tem um celular que te tira da presença. Tem uma visita que vai na sua casa sempre quando você está arrumando para ir para o culto, te impede de ir para a igreja. Tem, irmãos. Tem um parente abençoado seu que só vai na sua casa o dia que você tem compromisso na igreja. E só chega na hora de se arrumar. Tem um dia inteirinho para ir lá. Chega na sua casa perto da hora de você vai para o culto. São os laços, são os desafios, são as dificuldades. Por isso que muitos desistem. Não desista, irmãos. O Senhor está na peleja. Ele está contigo, amém, irmãos? Deus está contigo. Ele está silencioso para comigo, pastor. Ele não me fala. Fala, irmão, ele está te falando. Você que não está ouvindo, você está desviando. Você não está escutando, você não está sentindo a presença. É um louvor, é um testemunho, é um livramento, é uma oportunidade de trabalho, é um novo contrato, mas você não continua vendo o agir de Deus na sua vida. Deus age, meu amado irmão, de forma simples. Vamos para a palavra? O que Naamã passou lá com o profeta? O que o profeta falou para Naamã? Vá. Primeiro, não atendeu Naamã, né? Mandou o seu criado, Geazi, não é isso? Ele já ficou assim, mas como assim? O profeta não veio falar comigo? Já começa a soberba aí, né, irmãos? Já mandou recado? Deus levanta vaso. Ele te dá mensagem, não te dá? Te dá profecia, manda na sua porta, liga no seu telefone, ó, não te conheço, mas Deus manda te dizer isso. Não é assim, irmãos? Isso não é só a Assembleia de Deus, não. Isso é Deus fazendo. Nosso meio, isso é muito forte. E aí, chega e dá o recado. Vai lá para o rio e dá lá 7 mergulhos, não é isso, irmãos? Que será curado. E ele quis ir. O que Deus fez? Pegou lá um dos seus, né? Ajudadores lá. Não sei se é soldado, o que é. E falou para ele aqui, ei, se eu te mandasse subir no alto da montanha mais alto, você ia.
Se mandasse você matar uma fera feroz, você não matava? Palavras minhas, tá, irmãos? Agora, só porque ele mandou você dar um mergulho nesse rio, lá onde eu venho, tem rios muito mais limpos e caudalosos do que esse. Manda eu ir nesse riozinho aqui. Olha, irmãos, pela segunda vez, a falta de humildade. Quantas vezes nós vimos um apelo, contribua, irmãos, com o departamento de missões, com a nossa assistência social, contribua, irmãos, com a campanha do propósito para a adequação do nosso templo, a nossa ampliação do nosso templo aqui, contribua, irmãos, com a campanha da minha gratidão nessa oferta, ajuda na obra, irmãos, esse mês, nosso departamento de missões não conseguiu atender os missionários. Precisamos de um esforço. Quantas vezes Deus bate na tua porta, fala com você, e você continua olhando para a nuvem e para o vento, não semeia. E o pior, tem muitos que comem a semente, não lançam em terra. Porque a semente que você lança na terra, Deus pode dar o crescimento, não pode, irmãos? E essa semente vira milhares de sementes. Uma semente de milho, dá uma espiga com mais de 1000 caroços de milho. 1000. Pode contar. Isso se chama o quê, irmãos? Milagre de Deus. Isso chama milagre, irmão Anderson. O milagre está em todos os dias da nossa vida, irmãos. Respirei. Esse ar entrou aqui, ó, nas narinas, foi para um duto, chegou lá nos meus pulmões, lá nos alvéolos, trocou gás com sangue. E ó, joguei para fora aqui o que era sujo. Olha o milagre, irmãos. Mas voltando para o contexto, Naamã vai lá e mergulha, depois desse servo dele ter convencido ele. 1, 2, bobagem, não limpou nada. Não, Naamã, são 7. Vai, falta mais. E Naamã mergulha mais uma. Na 6ª ainda ele olha e nada. E na 7º mergulho, o que aconteceu com Naamã, irmãos, que a Bíblia nos fala? Ele saiu sem nenhuma sequela da lepra. Saiu curado. Aí ele viu o milagre. Aí o que ele fez? Voltou lá na casa do profeta. Não é isso? Está na Bíblia? Vim aqui te pagar. Olha, irmãos. Meu amado irmão, minha amada irmã, não tem preço o que Deus faz conosco. Não sou eu como pastor, não é nenhum obreiro, é Deus que faz, irmãos. Aqui a gente mostra esses carnezinhos aqui, essas campanhas, é para te lembrar, apenas como voz de Deus, para te lembrar, meu amado irmão, minha amada irmã, agradeça a Deus. É um lembrete. Isso aqui não é promissória, isso aqui não tem assinatura sua, de ninguém. É um lembrete. Mas muitas vezes a gente acha que estamos sendo afrontados. Ei, não olhe para as nuvens e nem para o vento, apenas semeie. Apenas semeie, lance a semente. As crianças ofertaram. Que seja exemplo para nós. Para a nossa integridade. Mas o profeta não aceita
o pagamento, que ele falou que é o quê? É Deus, não é meu. Não posso aceitar. E eles foram embora. Com lá as roupas, o ouro, a prata, os utensílios. E Geazi cresceu nele o quê? A cobiça. Ei, irmãos, estamos sujeitos a isso. Estamos sujeitos à ganância, ao enriquecimento rápido. Tantas oportunidades de nós ganharmos um pouquinho a mais. Mas, irmãos, o que é combinado não sai caro. O que Deus te proporciona cobrar e o seu cliente ali, né? O irmão como autônomo, né? Eu como empregado. O salário meu é aquele. Não tem essa de ser mais ou menos. Um serviço pode ser que mude um pouquinho, né, irmão? Que aumenta um pouco o serviço. Ó, nós combinamos até aqui. Essa daqui para cá agora, se outra combina. Né? Você pode até não fazer sem cobrar, mas é justo, né, que se cobre. Mas eu quero dizer para os irmãos, para as irmãs desta noite, que Geazi trocou a sua vida, sua saúde, por riqueza. Porque ele fez duas coisas. Mentiu, falando que foi o profeta que pediu. E a segunda coisa, ele pegou para si e não dividiu com ninguém. E quando Geazi chegou, o Espírito de Deus já tinha falado com o profeta, né? Ele, naquele momento, o profeta sentenciou Geazi. Que aquela lepra que estava sobre Naamã recairia sobre ele e a sua descendência. Olha aí, irmãos, como é que Deus faz. Naamã adoeceu. A sua família não. Mas Geazi foi condenado. Ele e a sua descendência. Até os que nasceriam leprosos. Olha, irmãos. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, esse Deus, Ele te protege. Ele tira todo mal, todo laço. Permaneça firme com o Senhor. Amém? E aqui, Davi ainda nos traz palavra no verso 5. Ele prepara uma mesa perante mim. Amém, né? Uma mesa. Mas olha a continuidade do contexto. Na presença dos meus inimigos. Deus, irmãos, vai te honrar. Deus está te honrando. Deus está fazendo sobre ti maravilhas que você não consegue enxergar. E Ele vai colocar diante dos seus inimigos uma mesa. E vai te servir um banquete. Você crê nisso, irmãos? E além de te servir, Ele vai ungir a tua cabeça com óleo. E o cálice, que aqui representa riqueza, prosperidade, vai transbordar. Olha, irmãos, semeia, continua semeando. Não pare de semear no reino do Senhor. O teu cálice transbordará. A tua cabeça será ungida diante dos seus inimigos. Eu não sei quais são os seus inimigos. Os inimigos, para alguns, são eles mesmos, que se sabotam. Está de dieta, mas dá uma saltadinha no que não pode. Está com restrição de maledão. É você mesmo, seu maior inimigo. Não pode comprar, mas vai lá e passa o cartão. Vê uma roupa, mas compra. Vê uma bolsa, mas quer comprar. E tem bolsa, e tem um sapato novo, e quer outro. Às vezes o maior inimigo seu é você mesmo, irmão. Irmã. Você precisa se conter. Precisa ter equilíbrio. E esse equilíbrio se tenha com a palavra do Senhor. Se eu ganho 5.000 e meu salário não dá, se você passar a ganhar 6, vai continuar não dando, irmãos.
Se passar a ganhar 7, que é 40% a mais, vai continuar não dando. Sabe por quê? Porque você está comendo a sua semente. Você não está nas bênçãos do Senhor. Você precisa ser abençoado por Deus. A primeira coisa que a gente faz é apresentar ao Senhor o que você pega nas suas mãos e devolver a Ele o que é dele. Esse ano está começando hoje. Seja fiel a Deus e verás o que Deus vai fazer na sua vida. Ele vai te colocar no meio dos seus inimigos, ungir a tua cabeça e o teu cálice transbordará. Você crê nessa palavra? Eu creio nessa palavra. E o verso 6 termina assim para nós: certamente que a bondade e a misericórdia, o que, meus irmãos? A bondade e a misericórdia. O que vai acontecer comigo? Me seguirão. Seja fiel, irmãos. Seja presente na presença do Senhor. Seja contínuo na casa do Senhor. E a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E Davi ainda nos deixa claro: e habitarei. Vou repetir? E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Você toma posse dessa palavra? Glória a Deus, aleluia. Eu sou grato a Deus, irmãos. Sou grato a Deus pela oportunidade que o Senhor me proporciona, junto com vocês, de estarmos aqui salmodiando este Salmo 23. Um salmo muito conhecido, muito lido, muito falado, comentado, mas que às vezes a gente precisa parar e entender essa mensagem que Deus deixou para mim e para você. Tomarmos posse dela. Porque quando você declara que o Senhor é seu pastor, nada vai faltar. Amém? Glória a Deus.